Estamos aqui para fazer nossa aula 16 do 5º ano, onde as disciplinas são Geografia e História. A nossa aula de Geografia está aqui, ó, conecta esse quadrinho, nunca esqueçam disso. Nessas páginas aí, tá? Nós vamos falar de indústria e comércio. O que é a indústria? A indústria é o setor que transforma matéria-prima em outros produtos. Por exemplo, eu pego o leite, que é uma matéria-prima, e eu vou transformar esse leite em outros produtos, como manteiga, queijo e os derivados aí. Então, quem é que faz isso? Quem faz isso é a indústria. Uma de suas principais características é a produção rápida e em grande quantidade. Não é verdade? No caso do leite, as pessoas, tem até gente que faz queijo em casa, manteiga e várias outras coisas. Mas a indústria, ela faz bem rápido e em grande quantidade. A região sudeste do Brasil concentra a maior parte das indústrias do país, especialmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os outros estados com grandes centros industriais são Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, o Amazonas, o nosso estado, Bahia e Ceará. As indústrias, elas podem ser tanto extrativa quanto de transformação e também indústrias de bens de produção e indústrias de bens de consumo. Nós vamos agora ver a diferença de cada uma desse tipo de indústria. A extrativa já está dizendo, é aquela que extrai da natureza os recursos vegetais, animais e minerais. Então, vão lá na natureza, extrai aqueles recursos para transformar aí numa produção de grande escala. E a de transformação, também já está dizendo, é aquela que transforma a matéria-prima em outros produtos. Como eu dei o caso do leite aqui para vocês. A indústria de bens de produção fabricam produtos para serem utilizados por outras indústrias. Seus produtos não são destinados ao consumidor comum. São indústrias que só fazem produtos para as outras indústrias comprarem para usar lá. Não é o consumidor comum, no caso nós, entendeu? A indústria de bens de produção não fazem produtos para nós consumidores comprar, e sim para as indústrias. Exemplos dessas indústrias: as indústrias petroquímicas, siderúrgicas e metalúrgicas. A petroquímica, por exemplo, ela transforma os derivados de petróleo e fabrica produtos farmacêuticos. Ela fabrica também fertilizante, inseticida, plástico e etc. A indústria siderúrgica, ela produz o quê? O ferro e o aço, não é verdade? E agora, qual é a indústria de bens de consumo? Essas indústrias fabricam bens para consumo imediato da população, ou seja, para suprir as nossas necessidades, como alimento, roupa, calçado, remédio, aparelho elétrico e etc. Essa atividade industrial demanda uma infraestrutura que envolve, entre outros aspectos, fácil acesso a trabalhadores, à empresa e meios de escoamento dessa produção. Dessa forma, a indústria geralmente se localiza nas áreas urbanas ou próximo a elas. Quem aqui já ouviu falar no bairro Distrito, aqui na nossa cidade? Nesse bairro, né, lá contém várias indústrias, entenderam? Aqui na nossa zona urbana mesmo. No entanto, vamos voltar aqui para o nosso texto. Essa atividade pode ser poluidora e causadora de diversos prejuízos para a população do entorno ali, que vive próximo daquelas indústrias. Assim, é essencial a fiscalização da prefeitura do município para garantir o equilíbrio entre os benefícios que uma indústria traz, que ela proporciona, e a manutenção da qualidade de vida da população que mora ali próximo de onde aquela indústria fica instalada, tá certo? Aí aqui nós temos um gráfico na página 372 que vocês vão ler, é um gráfico de fácil entendimento,
vocês vão ler aqui e vão responder a atividade que aparece aqui na página 372 e também na página 373. Em seguida, a gente vai aqui para o nosso assunto comércio. Vamos ver agora. A indústria nós já vimos para que funciona. Agora nós vamos ver para que funciona o comércio. O comércio é o quê? É a compra, venda, troca de produtos ou mercadorias. Para essa ação nós damos o nome de comércio. Compra, venda ou troca de mercadorias. Quando feito dentro do país, entre os municípios e o estado, nós chamamos de comércio interno. Se eu quero comercializar só aqui dentro do meu país, aqui do Brasil, ou do meu município, que é Manaus, do meu estado, que é Amazonas, eu dou o nome de comércio interno. Quando ele é feito entre países, é chamado de comércio externo. Por exemplo, eu quero vender alguma coisa daqui lá para a China. É um comércio externo. Quando o país compra mercadoria de outros países, ele está importando. Então, ele está fazendo uma importação. E quando o nosso país vende as mercadorias para outros países, ele está exportando. No caso, nós damos o nome de exportação. O Brasil, ele exporta desde os produtos básicos, como milho, carne, frango, soja, carne suína, café, petróleo bruto, ferro, celulose, couros e peles e até produtos manufaturados, como suco de laranja, gasolina, aviões, máquinas e muitos outros. Entre os itens importados por nosso país estão trigo, aparelhos eletrônicos, produtos químicos e farmacêuticos. No comércio internacional é realizado em primeiro lugar com a China, em segundo com os Estados Unidos, em terceiro com a Argentina. Isso não significa que o Brasil não comercialize com outros países, mas esses são os maiores compradores dos produtos brasileiros atualmente. Então, o nosso comércio internacional, que é o caso da exportação que nós fazemos, nós importamos ali muito mesmo para os principais, China, Estados Unidos e Argentina. Tanto o comércio interno quanto o externo são indispensáveis à economia do país. O comércio ele é feito de lojas, supermercados, feiras, shopping, e é também chamado tanto de varejo quanto que é aquele comércio varejista, como é também chamado de atacado, que é aquele comércio atacadista. O comprador ele é conhecido como consumidor. Para facilitar a distribuição desses produtos, o comércio precisa de boas vias de transporte e de bons sistemas de comunicação. Tá certo? Aí aqui nós temos um texto para saber mais. O Brasil passa a ser o terceiro maior exportador agrícola, mas o nosso clima ameaça o futuro. Aí aqui nós temos um texto, tá? Vocês vão ler esse texto, vão concluir essa atividade. Qualquer dúvida, podem estar tirando comigo lá no nosso canal. E agora nós vamos passar para a nossa próxima aula, que é a nossa aula de História. Deixa eu trocar aqui esse quadrinho. Eu nunca posso esquecer de trocar esse quadrinho, porque nele está anotada as atividades que nós vamos fazer do outro livro. E aí a nossa atividade de História, que é continuação lá em meados do século XX, está na página 434 até a página 438. Não é verdade? Aqui, está marcadinho aqui. Nós vamos falar da prensa à imprensa. O que é isso, professora? Vocês lembram da aula passada que nós falamos do governo provisório, nós falamos do papel social político da mulher, do Estado Novo, nós falamos também
Departamento de Imprensa e Propaganda, que é o DIP. Agora nós vamos falar da prensa à imprensa. O termo imprensa, ele se originou da palavra prensa, um instrumento técnico criado por Johannes Gutenberg, eu acho que é isso, se não for essa pronúncia correta, vocês me perdoem, na década de 1430, capaz de reproduzir palavras e textos por meio de caracteres. Na atualidade, a palavra imprensa, ela representa as instituições de divulgação de notícias e opiniões, como jornais e revistas. Quando foi criada, a prensa proporcionou, agora é prensa mesmo, grandes mudanças sociais. A principal dela foi o quê? Foi o barateamento dos livros. Os livros ficaram bem mais baratos, ficaram bem mais em contas, o que aumentou a circulação de informação e facilitou o acesso de pessoas alfabetizadas ao conhecimento. Então, naquela época, ali, as pessoas que já eram alfabetizadas, quando criaram a prensa, não é imprensa, é prensa, os livros eles ficaram bem mais baratos e as pessoas que eram alfabetizadas tiveram mais acesso ao conhecimento por conta disso. A difusão de informações fez com que houvesse em todo o mundo um grande salto de produção de conhecimento e de inovações em todas as áreas, tanto artística quanto médica, científica e entre outras áreas. O conhecimento empodera a população, motivo pelo qual sempre gerou medo nos governantes. Vocês já ouviram falar que existe governo que eles não querem que o povo saiba muito, tenha muito conhecimento, porque isso atrapalha? Então isso não é de agora, isso já vinha desde antes. O porquê? Porque esse conhecimento dá um certo empoderamento para a população. E uma população bem empoderada sabe cobrar mais dos seus governantes. Então não é interessante, não era naquela época, que eles tivessem isso tudo. Por isso, em regimes ditatoriais, como o Estado Novo, costuma haver órgãos de fiscalização e censura como o DIP. Por quê? Porque eles não queriam que a população tivesse todo esse tipo de conhecimento. Na atualidade, surgiram novas formas de obter e compartilhar informações. Além dos materiais impressos, que são esses que vocês já conhecem, podemos nos informar por meio de vídeos, por meio de gravação de áudio, entre outros. Usando os aparelhos celulares, nós podemos acessar qualquer conteúdo, até os que estão guardados em grandes bibliotecas, que é o nosso caso aqui. Eu estou aqui na escola, vocês infelizmente não podem estar aqui, mas nós estamos usando esse meio para compartilhar informação e conhecimento dos nossos conteúdos, não é verdade? E aí o fim do Estado Novo, que aconteceu em 1939, em 1945 ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Foi um conflito que envolveu a maioria dos países do mundo. De um lado estava o grupo dos aliados, formado por Estados Unidos, Inglaterra e Rússia. O oponente era o grupo chamado Eixo, composto de quem? Da Alemanha, Itália e Japão, países governados de forma autoritária. O Brasil entrou na guerra em 1942, apoiando os aliados. No entanto, a luta contra regimes autoritários fez aumentar, aqui no Brasil, a oposição a Getúlio Vargas e seu governo ditatorial. Diante dessa pressão popular que estavam vivendo, Vargas tomou algumas atitudes. Convocou eleições para dezembro de 1945. Ele reorganizou os partidos, anistiou presos políticos e extinguiu o DIP. Acabou ali com aquele departamento que ficava fiscalizando a imprensa, as reportagens. Mesmo enfrentando oposição de parte da sociedade,
o presidente ainda contava com grande prestígio e apoio da população, tanto que ganhou força com o movimento popular denominado queremismo, Queremos Getúlio, que defendia sua continuidade no poder. E aí aconteceram várias coisas, né? Aconteceram aí muitas coisas. Quando o fim do Estado Novo acabou, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que na época era José Linhares, assumiu provisoriamente o governo até as eleições, que eram em 2 de dezembro de 1945. E aí era o fim do Estado Novo. Tem uma atividade nessa página, página 435, e vocês vão responder, né? E eu também quero deixar uma atividade no caderno que é de pesquisa. Eu quero que vocês pesquisem para mim o que foi esse movimento queremismo, tá certo? E aqui tem páginas que falam da República Populista, que nós vamos ver em outra aula, mas vocês podem estar fazendo uma leitura aí na casa de vocês, e qualquer coisa a gente tira as nossas dúvidas lá no nosso grupo de estudo. Tudo bem? Até